longo desta semana vamos estudar o capítulo 9 do livro de Daniel. O capítulo 9 do livro de Daniel é de extrema importância para entendermos o capítulo 8 e o restante do livro de Daniel, especialmente o capítulo 8, porque no capítulo 8, seres celestiais em visão comunicaram a Daniel o seguinte, em Daniel 8,14: e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel entendeu parte daquilo que havia sido dito no capítulo 8, porém Daniel estava ainda perplexo quanto ao significado desta profecia de tempo. Hoje nós temos o conhecimento, porque Deus revelou por meio do profeta Daniel e também por meio de outros textos bíblicos, que as 2.300 tardes e manhãs se referem a 2.300 anos. E ao final desse período de 2.300 anos proféticos, teria início no céu o juízo pré-advento. Então, em Daniel, você e eu, amigo ouvinte, teremos dados, em Daniel 9, dados preciosos para compreendermos a visão do capítulo 8, verso 14. Que mencionam as 2.300 tardes e manhãs. Então, este é um primeiro ponto que eu quero que você tenha em mente para o nosso estudo desta semana. O segundo ponto é que Daniel 9 se constitui também numa confissão de pecados. Daniel faz uma das mais bonitas orações da Bíblia, em Daniel 9, reconhece que ele e o seu povo foram merecedores do cativeiro e ele pede a Deus perdão e pede que Deus os restaure à condição inicial, para que eles fossem uma nação livre, não dominadas por nenhum tipo de império pagão. Além de Deus dar a Daniel a certeza de que isso aconteceria, Deus foi além. Deus revelou a Daniel algo que aconteceria no futuro, explicando, no capítulo 9, o significado das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, em Daniel 8,14. Então, no capítulo 9, nós vemos uma oração de Daniel intercedendo pelo povo. Essa oração vai até o verso 19. E no verso 20 nós vemos a resposta a esta oração de confissão e ao desejo dele de compreender a visão do capítulo 8, verso 14. Essa resposta vai dos versos 20 ao 27. E é nos versos 20 até o 27 que encontramos os dados necessários para sabermos quando começa e quando termina a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E o que aconteceria após o término desta profecia. Em resumo, amigo ouvinte, é isso. Tem esses pressupostos em mente, se preferir, ouça esse áudio mais de uma vez, porque esses pressupostos são importantes para a compreensão do calendário profético que estudaremos em Daniel 9 ao longo desta semana. Que Deus guarde os seus passos, um abraço e até o nosso próximo estudo. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito.
Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Recomendo que você ouça o áudio de ontem, caso não tenha acompanhado, porque no áudio de ontem nós abordamos 2 principais aspectos que servem de pressupostos para entendermos o capítulo 9 de Daniel ao longo desta semana, ok? Hoje nós vamos analisar algo da oração que Daniel fez a Deus e a centralidade da palavra de Deus na vida dele. Percebemos que Daniel era um homem de oração, mas que ao mesmo tempo passava momentos especiais com as Escrituras. E isto vai ensinar a você e a mim que se quisermos ter sucesso na vida espiritual e em qualquer área de nossa vida, precisamos ser como Daniel, pessoas de oração e pessoas que separam um tempo apropriado para o estudo da palavra de Deus. Vamos ler Daniel capítulo 9, versos 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E nós lemos, amigo ouvinte, no verso 3, o seguinte: então voltei meu rosto ao Eterno, a fim de buscá-lo mediante oração e súplicas em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. Aqui nós vemos que Daniel, no primeiro ano de Dario, que havia assumido o império, ele estuda a palavra de Deus, mais especificamente o livro de Jeremias. Ele vê uma profecia de tempo em Jeremias 25, versos 11 e 12, e também no capítulo 29, verso 10, que menciona que o povo continuaria cativo por cerca de 70 anos. Como Daniel recebeu esta visão, fez essa oração, na verdade, no ano 539 a.C., no ano em que o Império Persa substituiu Babilônia, já tinham se passado quase 70 anos. Então, por ser um estudante da Bíblia, Daniel percebeu, nossa, já está passando o tempo de Deus nos libertar do cativeiro, agora a Medo-Persa, porque de acordo com o profeta Jeremias, isso duraria 70 anos. De acordo com a profecia de Jeremias, após 70 anos de cativeiro, depois de terem sido levados para a Babilônia, eles retornariam à sua terra natal. E por entender isso, estudando a palavra de Deus, mais especificamente o livro do profeta Jeremias, Daniel decidiu orar a Deus, não cobrando a Deus como se Deus fosse obrigado a fazer as coisas que Daniel quisesse. Ele voltou o seu rosto a Deus a fim de buscá-lo em oração e súplicas, em jejum e vestido de luto. Eles se utilizavam de um pano de saco para demonstrar luto e cobriam muitas vezes a cabeça com cinza para demonstrar profunda tristeza, vergonha. Ou seja,
Ele estudou a palavra de Deus. Esse estudo foi esclarecedor para ele e não o tornou uma pessoa arrogante. Pelo contrário, ele foi orar a Deus com humildade para que Deus lhe respondesse, lhe ajudasse a saber quando realmente Deus cumpriria a profecia do profeta Jeremias em libertá-los após 70 anos de cativeiro. Aqui está um grande exemplo para nós. Estudo da Bíblia sistemático para entendermos as verdades de Deus, e o fruto desse estudo tem que ser humildade. Quem estuda a Bíblia e se torna arrogante é porque ele não sabe estudar a Bíblia. E também é porque a natureza arrogante dele não foi subjugada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Porque na realidade, como vemos aqui no exemplo de Daniel, todo verdadeiro estudante da Bíblia se torna humilde. Ele aproxima-se de Deus com humildade, com fé, com confiança, mas com humildade. Se torna uma pessoa humilde, não só na forma de se relacionar com Deus, mas também na maneira de se relacionar com as pessoas. Por isso eu tenho uma notícia para você. Se alguém diz que estuda a Bíblia, mas é arrogante, esta pessoa não sabe estudar a Bíblia ou esta pessoa não tem a total presença do Espírito Santo subjugando a sua natureza arrogante. Portanto, os remédios para uma vida espiritual saudável e para uma vida sem arrogância é estudo da Bíblia e oração humilde e sincera. Hoje vamos analisar alguns detalhes desta oração sincera e poderosa feita pelo profeta Daniel. Você pode ler esta oração no capítulo 9 até o versículo 19, se você quiser, tá ok? Eu não farei isso por causa do nosso tempo, mas eu farei esta análise da oração que envolve o verso 1 até o verso 19. E darei aqui algumas linhas gerais para que ao você ler o capítulo 9 de Daniel, você possa sentir que esses ensinamentos da palavra de Deus vão realmente ser impressos na sua mente. Então eu peço que você em algum momento leia Daniel 9 após essas considerações que eu farei neste momento. A oração de Daniel 9, em primeiro lugar, é um apelo à graça de Deus. Daniel pede para que Deus, por sua graça, perdoe todos os pecados que levaram o povo israelita a se tornarem cativos de Babilônia. E eles continuavam cativos agora sobre o Império Medo-Persa. Então, nesta oração, Daniel pede a Deus que, após ele perceber que a profecia dos 70 anos do profeta Jeremias estava se cumprindo, ou seja, de que Deus libertaria novamente os israelitas, Daniel faz uma oração apelando à graça de Deus, à sua disposição de perdoar, para que esta profecia realmente se cumprisse e o povo pudesse voltar à sua terra natal. Daniel, nesta oração, faz confissão de pecados, demonstra arrependimento. Então, o que essa oração nos mostra? Se ela é um apelo à graça de Deus, é composta por confissão de pecados e é um pedido a Deus de perdão, percebemos aqui o Evangelho revelado no Antigo Testamento. Mesmo que não revelado de forma plena, porque Jesus ainda não havia morrido por nós, o Evangelho, que é chamado em Hebreus 9:14, que é chamado, na verdade, Apocalipse 13:8 de Evangelho eterno, ele sempre existiu. Então nós vemos que os profetas do Antigo Testamento apelavam sempre à graça de Deus, à sua disposição de perdoar, e nunca apelavam a uma salvação pela lei. Quem diz que no Antigo Testamento a salvação é pela lei não sabe o que está dizendo. Algumas pessoas, sim, tanto nos dias do Antigo Testamento quanto do Novo, entenderam de forma errada o plano de salvação. E Deus registra essa compreensão distorcida. Agora, isso não significa que seja essa a posição da Bíblia.
A graça de Deus está presente do Gênesis ao Apocalipse, porque sempre existiu um plano de salvação que foi elaborado pela Trindade desde a eternidade, de acordo com Hebreus capítulo 9, verso 14. Outra coisa que nos chama a atenção na oração do profeta Daniel é a razão pela qual ele ora. Isso está nos versos 18 e 19. Eu vou ler para você. Inclina, pois, os teus ouvidos, ó meu Deus, e ouve este apelo. Abre os teus olhos e observa a completa ruína da cidade que leva o teu nome. Porquanto não lançamos nossos rogos diante da tua face, acreditando em alguma maneira em nossos atos de justiça, mas confiados em teu imenso favor e misericórdia. Sendo assim, ó Senhor, ouve. Ó Eterno, perdoa. Ó Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Vemos duas coisas muito preciosas aqui nesta oração. Primeiro, a razão que Daniel considera para Deus atender não tem nada a ver com as obras ou atos de justiça deles. Daniel ora e apresenta a Deus como razão para ele ser atendido por Deus o imenso favor e a misericórdia de Deus. Não as próprias obras de justiça deles, porque na verdade eles não tinham, e nenhum de nós tem. E uma outra razão é dada no verso 19. Daniel pede que Deus atenda a sua oração, tendo como base o amor de Deus, tendo como base o próprio caráter de Deus, a honra ao nome de Deus, porque eles sendo libertos por Deus, isso faria com que as nações percebessem que Deus os perdoou e que Deus os restituiu à condição original. Lições muito preciosas podemos aprender sobre a oração neste capítulo. E amanhã nós continuaremos aprendendo sobre o valor da intercessão e estudaremos, amigo ouvinte, a partir de quarta, tanto na quarta quanto na quinta, o calendário profético de Deus. Por quê? Porque em Daniel 9, além de atender a oração de Daniel, dando a ele paz, perdão, segurança, Deus atende a oração de Daniel para ele compreender a visão do capítulo 8, verso 14. Então esse calendário profético que estudaremos durante a quarta e a quinta é a resposta também de Deus à oração de Daniel, só que Deus indo além. Além de Deus mostrar que ele cumpriria o período profético de Jeremias e os libertaria, Deus faria algo mais pelo seu povo. Enviaria o Messias. Revelaria para Daniel o início do juízo pré-advento. Então Daniel 9 é um capítulo muito especial e eu recomendo que você continue acompanhando o nosso estudo. Nesta semana estamos estudando sobre Daniel capítulo 9, um capítulo precioso que mostra uma importantíssima oração do profeta Daniel e também mostra o calendário de Deus, apontando em detalhes como seria a vinda do Messias, do Salvador do mundo. Estudaremos sobre isso numa outra oportunidade. Mas hoje eu quero destacar para você a importância da oração de intercessão. Na Bíblia existem várias orações, vários momentos em que pessoas intercedem por outras. Por exemplo, Moisés intercedeu pelos israelitas quando Deus estava pronto para destruir toda aquela nação por causa da impiedade deles. Vemos essa intercessão de Moisés em Êxodo 32, 7 a 14. Tiago 5,16 recomenda que nós oremos pelos nossos irmãos.
O texto diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então a oração intercessória, ela toca o coração de Deus. Porque aqui o texto diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus fica muito feliz quando oramos por alguém, porque desta forma estamos demonstrando mais amor e nos parecendo mais com Ele. E eu quero mostrar para você agora como que foi essa intercessão, essa oração de intercessão de Daniel, para que nós possamos com ele aprendermos a interceder pelas pessoas e também intercedermos por nós mesmos. Daniel capítulo 9, versos 5 a 13. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Lerei aqui, amigo ouvinte, até o verso 10, onde nós podemos perceber que Daniel, além de interceder pelo povo, ele intercedeu também por ele mesmo. Daniel reconheceu que ele era um pecador e que ele também precisava da graça de Deus. E o curioso é que Daniel não orou para que Deus perdoasse apenas ele. Daniel orou para que Deus perdoasse todo o povo e cumprisse a promessa que ele fez por intermédio do profeta Jeremias, de que após 70 anos de cativeiro, os israelitas seriam libertos novamente. Então Daniel faz esta oração de intercessão para que Deus perdoe a ele mesmo, Daniel, para que perdoe a todo o povo e os livre do cativeiro, como havia sido prometido por Deus através do profeta Jeremias. Que em suas orações, amigo ouvinte, você se lembre de orar pelas pessoas, que você se lembre de orar por aqueles que precisam de ajuda, e pode ter certeza, Deus vai se agradar e muito das suas orações, porque de acordo com Tiago 5,16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Um abraço, Deus te abençoe e até amanhã. Que bom estarmos em mais um programa em que estamos estudando sobre o capítulo 9 do livro de Daniel. Hoje veremos que o livro de Daniel mostra de forma clara a obra de Jesus Cristo, a obra do Messias em favor de toda a humanidade. Nós aprendemos ontem que Daniel havia feito uma oração intercessória a Deus a respeito de dois assuntos: pedindo perdão pelos pecados do povo e pedindo que Deus restaurasse Jerusalém. Ele orou porque Jerusalém estava desolada, destruída, e eles estavam cativos por causa desses pecados. Só que aconteceu algo de muito interessante. Deus imediatamente envia um anjo para dar a ele, o anjo Gabriel, para dar a ele uma resposta àquela bonita oração. Só que o anjo não responde apenas sobre aquelas duas petições específicas.
perdão dos pecados do povo e pela restauração de Jerusalém. Deus, ao responder essa oração, ele revela algo a mais a Daniel. Ele revela que não apenas ele deseja libertar as pessoas do cativeiro, de um cativeiro num país pagão. Deus quer libertar as pessoas do poder do pecado e da morte eterna. E nesse contexto, Deus mostra, o anjo mostra que teria um Messias, teria um Salvador que beneficiaria toda a humanidade e que não beneficiaria apenas ao povo de Israel. E nós podemos ler isso em Daniel 9, 21 a 27, onde fala de uma profecia das 70 semanas. O que seria a profecia das 70 semanas? Usando o princípio dia-ano para o cálculo das profecias, 70 semanas equivalem a 490 anos. Ou seja, ao final dos 490 anos, durante esse período, haveria o ministério do Messias. Ele morreria pelos nossos pecados, antes ele seria ungido pelo Espírito Santo no batismo. Então, nesta profecia, a vida de Cristo, os principais aspectos da vida de Cristo são revelados. E com esta profecia Deus mostra que muito mais do que libertar o ser humano de um cativeiro aqui neste mundo, Deus quer libertar do cativeiro do pecado e da morte eterna. E aí existem algumas expressões em Daniel 9, 21 a 27 que você precisa entender para que amanhã nós possamos estudar de forma mais detalhada este calendário profético de Deus. Ok? Então você vai ler Daniel 9, 21 a 27 e vai encontrar algumas expressões. E eu vou explicar para você agora essas expressões. Diz que durante esta profecia das 70 semanas, o Messias iria fazer cessar a transgressão. Isso significa que mediante o sangue de Jesus, a rebelião contra Deus seria aniquilada e o ser humano poderia receber os méritos da cruz do Calvário. Uma outra expressão utilizada em Daniel 9, 21 a 27 foi dar fim aos pecados, ou seja, quando o Messias morresse, além de nos reconciliar com Deus, perdoaria nossos pecados. Outra expressão que encontramos, expiar a iniquidade. Isso significa que Deus iria prover-nos de paz e de graça e de reconciliação por meio do sangue de Cristo. Então veja, esta verdade foi revelada lá em Daniel 9, 21 a 27. E Paulo falou sobre ela em Colossenses 1, 19 e 20, quando disse: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, somente Jesus, o Messias, poderia expiar a iniquidade, o pecado. Outra expressão que você encontra em Daniel 9, 21 a 27, trazer a justiça eterna. O que isso significa? Quando Cristo morreu na cruz, ele tomou o nosso lugar. E por isso, ele pode agora nos declarar justos eternamente diante de Deus. E nós recebemos essa justiça de Cristo pela fé, como revela Romanos 5, verso 1. Uma outra expressão, a quinta, que encontramos é selar a visão e a profecia. Ou seja, quando Cristo morresse na cruz do Calvário, esta profecia das 70 semanas, obviamente, teria boa parte do seu cumprimento, e todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam para a obra expiatória de Cristo seriam seladas no sentido de serem cumpridas na vida de Cristo. E a sexta expressão que encontramos em Daniel 9, 21 a 27 é ungir o santo dos santos. Ou seja, após o sacrifício de Cristo, ocorreria uma outra obra nos céus.
o lugar santíssimo do santuário celestial seria inaugurado para que nele Cristo realizasse um ministério de intercessão e depois de juízo no santuário celestial. É por isso que Hebreus 8:1 diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. E o verso 2 diz: como ministro do verdadeiro santuário que o Senhor erigiu e não o homem. Então, estas expressões são muito importantes para você ter em mente, para que amanhã possamos estudar o calendário profético de Deus, a fim de entendermos que esta profecia faz parte de uma profecia maior, a profecia dos 2.300 anos, e que vai nos revelar muitas coisas sobre o plano de salvação. Eu espero que você acompanhe o estudo de amanhã. Um forte abraço e até lá. Além do que aprendemos em Daniel 9 sobre a oração, além da oração de Daniel e a importância da oração intercessória, nós também aprendemos em Daniel capítulo 9 sobre um calendário profético muito valioso. Em Daniel capítulo 9, você percebe que Deus revela algo a mais para Daniel. Deus revela a Daniel uma profecia conhecida como profecia das 70 semanas. Usando o princípio de ano de interpretação profética, esta profecia das 70 semanas equivale a 490 anos. E ao longo deste período de 490 anos, ao terminar este período, nasceria o Messias. Então, o anjo que revela isso para Gabriel, ou melhor, o anjo Gabriel que revela isso para o profeta Daniel, está dizendo o seguinte: Daniel, Deus não tem a intenção apenas de libertar vocês do cativeiro. Deus quer libertar vocês e toda a humanidade do cativeiro do pecado. E isso vai ser feito através do ministério e da obra do Messias, que vai ser cumprida, né, no final do período das 70 semanas. Interessante que a Bíblia dá o ponto de partida para esses 490 anos. E eu vou ler para você esse texto para que nós possamos compreender este calendário profético precioso que encontramos em Daniel capítulo 9. Vou ler Daniel 9, dos versos 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ontem eu comentei com você cada uma dessas expressões. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, que é Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador,
até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O amigo ouvinte pode estar pensando: Leandro, como é que eu vou entender isso tudo? Fique tranquilo, fique tranquila, você vai compreender agora de forma em linhas gerais. Você vê que o anjo diz que o ponto de partida para esta profecia dos 490 anos é o decreto, a ordem para restaurar Jerusalém. Existiram 3 decretos na história, mas o mais significativo é o decreto de Artaxerxes em 457 a.C., porque ele permitiu que os judeus reconstruíssem Jerusalém e Jerusalém pôde ser constituída como uma cidade-estado. Então, o ponto de partida dos 490 anos é o ano 457 a.C. Já que o ponto de partida é 457 a.C., nós precisamos agora seguir o restante dos dados apresentados em Daniel 9, 23 a 27, para entendermos este período e este calendário profético. Nós lemos no início do verso que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A palavra hebraica que aparece ali, ratar, significa cortadas, ou seja, essas 70 semanas ou 490 anos foram cortadas de um período maior. O que isso significa? Que os 490 anos foram cortados daquele período de 2.300 anos que aparece na visão do capítulo 8, verso 14. Daniel não havia entendido a visão do capítulo 8. Tanto que no verso 27, ele diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então Daniel não tinha entendido o significado da purificação do santuário após 2.300 tardes e manhãs. Então o que nós vemos aqui? Que Daniel 9, quando apresenta as 70 semanas, é a explicação de Daniel 8,14. O anjo vem para explicar o significado de Daniel 8,14. Sabemos pelo princípio de ano que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos em Daniel 8,14 e que 70 semanas, ou seja, 70 vezes 7, dá 490 anos e foram cortados desse período maior dos 2.300 anos. E o ponto de partida da profecia é 457 a.C. Você percebe que as 70 semanas se dividem em 3 sessões: 7 semanas, 62 semanas e depois a 70ª semana. Vou lhe explicar. As 7 semanas equivale a 49 anos. Provavelmente se refere ao tempo da reconstrução de Jerusalém, que Deus estava informando ali na profecia. Depois das 7 semanas, o anjo menciona 62 semanas. 62 vezes 7, e usando o princípio de ano, são 434 anos. Até ao ungido ao príncipe, ou seja, 483 anos após o decreto de Artaxerxes, que foi em 457 a.C., nós chegamos no ano 27 depois de Cristo, momento em que Cristo foi batizado e ungido pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Já na 70ª semana tem outros eventos. Fala da morte do ungido, da morte de Cristo, de que o Messias faria firme aliança com muitos por uma semana. Fala ali do período do ministério de Cristo. Ou seja, essa última semana se refere ao período de 27 a 34 depois de Cristo.
quando Cristo, além de cumprir o seu ministério, essa semana profética se encerra em 34, porque naquele momento Estevão foi o primeiro mártir cristão e a mensagem do evangelho começou a alcançar não só os judeus, mas também aos gentios. O que isso nos ensina, amigo ouvinte? Daniel 9 está nos mostrando o ponto de partida da profecia dos 490 anos, nos mostra que ela faz parte de uma profecia maior dos 2.300 anos, e os dados de Daniel 9, 23 a 27, nos mostra exatamente o ano em que Cristo seria ungido, que foi no ano 27 depois de Cristo. Diz no texto que na metade da semana ele faria cessar os sacrifícios, ou seja, ele morreu no ano 31, e foi exatamente no ano 31 depois de Cristo que ele morre, e os sacrifícios do templo perdem o seu valor, e no ano 34 ocorre o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Então, as 70 semanas, que começam em 457 a.C., terminam no ano 34 depois de Cristo. Só que a profecia dos 490 anos faz parte de uma profecia maior, que é a profecia dos 2.300 anos, que diz que o santuário, depois de 2.300 anos, ele seria o quê? Purificado. Se você fizer o seguinte, contar os 2.300 anos a partir de 457, lembrando de apagar o ano zero, porque ele não existe, nós vamos obter a data de 1844. Se você contar 1810 anos a partir do ano 34 e fizer 2.300 menos 490 anos, também você vai chegar a 1844. Sabe o que isso significa? Que a purificação do santuário prometida em Daniel 8,14 começou no ano de 1844. E a purificação do santuário celestial, como nós já vimos num outro estudo, equivale ao juízo pré-advento de Daniel capítulo 7. Então, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, na qual a profecia dos 490 anos estão inseridas, aponta para o início do juízo pré-advento e do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Ou seja, Cristo agora não apenas está ocupando, ministrando no lugar santo do santuário, ele também está no Santíssimo como sumo sacerdote, intercessor e juiz. Ou seja, desde 1844, Deus está fazendo um julgamento que começa pelos justos mortos para depois seguir por aqueles que estão vivos. Então é uma profecia, amigo ouvinte, extraordinária. E eu aqui levei 12 minutos para apresentar para você linhas gerais, para que agora você possa se aprofundar. E eu sugiro que você pegue um gráfico. Existe na internet vários gráficos da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então digita no Google, gráfico 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos. Pega este gráfico, analisa os dados à luz do texto que eu li de Daniel 9, 23 a 27, ouve este áudio novamente e você vai perceber, amigo ouvinte, que Deus não adivinha, Ele sabe do futuro. Obrigado por você acompanhar-me nesse estudo, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo
equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para vocês. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, não é? Vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero a você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.